Fala, galerinha do Santidade Virtual, a paz de Jesus e o amor de Maria, tudo bacana? E aí, meus queridos, tudo bem com você? Bom, hoje é o 5º dia do Santidade Todos os Dias e eu rezo e espero muito que você esteja gostando. Antes de começar, eu quero pedir para que você comece deixando o like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e que mande o canal para um amigo. Bom, também quero lembrar você que lá no Instagram, Santidade Virtual, está acontecendo um sorteio que teve início no dia 1º de agosto e terá a data final dia 31 de agosto. Um sorteio muito top, com algumas pregações muito top e com um tratado da verdadeira devoção, da verdadeira consagração a Nossa Senhora de São Luís. Então, espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos que estão saindo aqui no canal. Hoje, a pedidos de Jesus, eu vim falar sobre o valor da Eucaristia, da Santa Eucaristia. Por que nós, católicos, nós prezamos tanto e agradecemos tanto a Jesus pela Santa Eucaristia? E, como nós estamos nesse fundo totalmente branco, aqui estarão aparecendo algumas imagens conforme eu vou falando, para ficar mais fácil o entendimento. Porque eu não posso deixar de falar, quando eu falo da Santa Eucaristia e dos milagres e do poder da Santa Eucaristia, sem falar de um santo ou de uma beata. Vou contar para vocês a história da beata Imelda Lambertini. Exatamente, antes de começar o vídeo, caso você não saiba, um beato, ele ainda não se tornou um santo. Está no processo de beatificação ou já foi concluído o processo de beatificação, porém ainda passará por alguns estudos. Porém, um beato, ele já é considerado um grande intercessor de nós católicos, então ele deve ser seguido como exemplo para nós. Então pode ser que um beato, ele se torne um beato e rapidamente ele se torne um santo, ou pode ser que ele fique anos para se tornar um santo. Precisa de milagres comprovados e outros requisitos. Imelda de Lambertini nasceu em Bolonha, na Itália, no ano de 1322. Ela sempre cultivou bastante a oração, desde muito pequenininha. Porque os seus pais, a sua família, ela era católica. E ela era uma família católica tradicional. Ou seja, ensinava desde pequeno para os filhos a crescerem na fé cristã católica. Então assim, ela sempre foi uma menina de muita oração. Mesmo sendo muito pequena, muito jovem. E as pessoas até admiravam muito isso. Tanto é que os seus pais, eles ficavam surpreendidos porque Imelda, ela procurava lugares que eram escuros ou escondidos dentro da sua casa para que ela pudesse rezar em silêncio a Jesus. E falando já do mês de agosto, mês vocacional, esse desejo tão grande que ela tinha pela oração e pelas coisas da igreja, pelas coisas da sua fé católica, ela sentiu em seu coração, aos 9 anos de idade, que ela devia ser uma freira dominicana. Aos 9 anos de idade, ela sentiu que devia ser uma freira. Então talvez você já tenha sentido e está fugindo desse chamado. Já parou para pensar nisso? E aí? Ela pediu ao convento para que ela pudesse ser aceita e entrasse lá no convento, começasse a viver a vida religiosa. Porém, por causa de sua pouca idade, as irmãs, isso aconteceria também nos dias de hoje, as irmãs elas não permitiram a entrada dela. E pela sua insistência, ela queria muito estar lá no convento, ela pediu numa conversa com seus pais e a Madre Superiora para entrar no convento. E uma coisa que surpreendeu bastante foi quando a Madre Superiora perguntou o porquê ela queria tanto virar uma dominicana. E algo admirou bastante quando a irmã perguntou isso, porque ela falou, o que te atrai tanto a virar uma dominicana? E ela falou, o Nosso Senhor. E isso meio que admirou bastante, tanto os pais como a irmã, porque uma criança de 9 anos estar falando que o Senhor, Nosso Senhor, atraía ela. Porém, isso prova que a fé dela era tão grande e ela era uma menina de oração tão grande que ela tinha um discernimento muito grande das coisas do Altíssimo. Então ela entendia a real mística, ela entendia tudo. Às vezes você olha e fala assim, nossa, como uma criança entende tudo isso. Mas isso é mostrado para ela através da oração. Quando nós rezamos e cremos em algo tão fortemente, aquele discernimento que nós temos, ele
tem um rumo, ele tem uma direção, e com ela não foi diferente. Vendo a sua grande fé, a irmã pediu a autorização dos pais para que Imelda se mudasse para o convento e ela fizesse uma experiência lá no convento das Dominicanas. Então Imelda foi, porém, sob cuidados de todas as irmãs, ela não poderia fazer nenhum trabalho pesado. E isso entristeceu muito o coração dela, porque ela queria muito ser como as irmãs, mas ela não podia fazer nada que era pesado. E um dos exemplos, até mesmo uma curiosidade, é que Imelda, ela não podia acordar cedo para rezar, tão cedo como as irmãs acordam. Então, ela acordava cedo porque ela gostava de rezar e ficava rezando escondida, em silêncio, no corredor. Exatamente porque ela tinha amor por aquilo. Mas por sua pouca idade, as irmãs entraram em um combinado com os pais de que ela não poderia fazer trabalhos árduos e nem trabalhos pesados por causa da sua idade, mas ela mesmo assim insistia em fazer isso tudo por amor a Jesus, por amor à sua fé católica. Bom, gente, mesmo com todo o seu amor, com toda a sua entrega e com toda a sua dedicação ao convento, à Ordem de São Domingos, Imelda, ela queria muito comungar, porém, mesmo naquela época, não era permitido que crianças de 9 anos recebessem já a primeira Eucaristia. Então, Imelda, ela não podia, porque ela tinha 9 e ela precisava fazer 12 anos para receber. Porém, era um desejo muito grande que ela tinha no seu coração de receber Jesus na Eucaristia. Então ela passava horas e mais horas em adorações, muitas horas em adorações, e às vezes o seu rosto, que ficava tão quietinho, tão triste por não poder receber a Eucaristia, saía de lá transfigurado de alegria, porque Jesus mudava isso tudo nela, mesmo ela não recebendo, mas era algo que, mesmo ela não podendo, ela pedia muito diante de Jesus a chance de comungar. Era o sonho dela, o sonho de vida dela. Olha o valor da comunhão. Bom, gente, em 1333, quando Imelda já tinha aproximadamente 11 anos, ela, após uma santa missa, aguardou as irmãs saírem do local onde fica Jesus e também aguardou o sacerdote sair do sacrário e ficou lá em adoração a Jesus. Porém, ela ficou muito tempo, mais do que o normal, e as irmãs se preocuparam, porque ela estava muito tempo lá. Então, uma das irmãs foi lá confiscar para saber o que tinha acontecido, porque ela estava muito tempo lá. E o que admirou a irmã foi que ela viu Imelda em posição de oração, rezando diante de Jesus, só que uma coisa admirou muito a irmã, que era o quê? A Santa Eucaristia estava flutuando e estava brilhando, indo em direção a Imelda. A irmã ficou assustada, logicamente, eu ficaria assustado. Mas o que ela fez? Foi até lá, chamou as outras irmãs e o sacerdote que tinha presidido a celebração a verem o que estava acontecendo. Porque imagina, até eu chamaria, pensa, eu ver a Santa Eucaristia flutuando em direção a uma pessoa. Por que eu não vou chamar outra pessoa pra ser a testemunha que eu não tô ficando louco? A irmã fez exatamente isso. Então todas as outras irmãs, junto com o sacerdote, foram ver o que havia acontecido. E realmente estava acontecendo este milagre. Bom, após presenciar aquele momento e acontecendo este momento, o padre tomou o santo discernimento, o santo conhecimento de que aquele era o momento da Santa Eucaristia de Imelda. Então ele foi com uma patena de ouro e chegou perto da Eucaristia, que parou nos braços dele, nas mãos dele, fazendo com que ele fizesse a primeira Eucaristia de Imelda. E agora eu vou contar pra vocês algo que talvez seja o mais incrível do que a Santa Eucaristia está indo em direção de Imelda. E isso impressiona demais. Bom, depois de comungar e receber a Santa Eucaristia, o rosto de Imelda se transfigurou em alegria. Ela estava cheia de alegria no coração e isso era muito aparente. Então ela se recolheu e começou a rezar, como era de costume, porém ela ainda não tinha recebido a Eucaristia. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: após muito tempo lá recolhida em silêncio, em oração, a irmã chegou até do ladinho dela e encostou. E quando ela encostou em Imelda, ela caiu, morta. Só que morta de alegria, porque ela tinha recebido o Senhor Jesus Cristo em seu coração na Eucaristia. Então ela já era uma menina de oração. Porém, ali se
realizou o sonho dela. Imagina o seu maior sonho se realizando. Era o sonho dela, que era a Eucaristia. Olha que coisa maravilhosa. E tem gente que não dá valor pra Eucaristia. Agora eu te pergunto, e aí? E acaba juntando bastante com aquela passagem, que eu tenho que ler pra ler certinho. Deixai vir a mim todas as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus, e para aqueles que se assemelham a elas. Ou seja, isso está na passagem. Porém, eles deixaram ela ali, porque, ela estava no reino dos céus, sabe? Ela recebeu Jesus, o coração dela se alegrou de uma forma que o corpo dela não aguentou. Exatamente isso, o corpo dela falou, cara... Este acontecimento fez com que a irmã se lembrasse de uma coisa que Imelda falava bastante, falava muito, que era um questionamento que ela fazia para as irmãs, que era como que uma pessoa após comungar não morre de alegria pela Santa Eucaristia. Cara, olha o discernimento dessa menina. E aí eu te faço esse questionamento, como é que nós não morremos de alegria? Como que tem gente que ainda consegue comungar não estando em estado de graça? Bom, e assim se conclui a história de Imelda aqui na Terra. Hoje ela já está lá no céu com o Senhor Jesus Cristo, porém ela é uma beata e um exemplo para todos, a se ver pelo que ela fez. Uma menina de oração, pequena, com apenas 9 anos de idade, quando recebeu a Eucaristia, com 11 anos, que foi flutuando até a sua boca, morreu, mas morreu de alegria para o Senhor. Gente, não tenho nem o que dizer, só tenho que dizer, vamos dar mais valor para a Santa Eucaristia. Foi proclamada como beata pelo Papa Leão XII em 1826. Em 1910, foi proclamada como a patrona da primeira Eucaristia, das crianças que fazem a primeira Eucaristia ou das pessoas que fazem a primeira Eucaristia, e também da Santa Eucaristia, por Papa Pio X em 1926. E este acontecimento desta beata incrível fez com que as crianças com menos de 12 anos, hoje, possam comungar, possam fazer a primeira Eucaristia. Claro que todo com acompanhamento, com toda uma preparação antes. Bom, gente, o corpo da beata Imelda de Lambertini continua intacto após mais de 675 anos, lá onde ela nasceu, em Bolonha, no interior da Itália. E só para concluir, eu peguei um trechinho de um textinho que São Tomás de Aquino escreveu a respeito da Santa Eucaristia. Porque como vocês puderam perceber, ela morreu quase 12 anos, né, 11 anos, que foi quando ela recebeu a primeira Eucaristia. Ela morreu e, por ser muito nova, ela não tinha escrito nenhum livro. Porém, não que isso impeça ela de ser uma mulher de grande exemplo, de fé, uma jovem de grande fé. Porque não há livro que consiga escrever, entender e tentar falar um pouquinho da Santa Eucaristia, um pouquinho de tudo que é a Santa Eucaristia. E hoje, conversando com pessoas que não têm a oportunidade de comungar por diversos motivos, elas falam, quando eu pergunto qual é a sua maior saudade da igreja, elas afirmam, é a Santa Eucaristia, é poder comungar. E nós que podemos comungar, às vezes nós não damos valor, entendeu? Então é muito incrível isso. A história dela serve muito de exemplo para nós, nesta vida. E como eu já tinha prometido aqui no canal, trazer histórias de beatos e santos que talvez você e talvez eu não havia conhecido, para ser de exemplo, para servir de exemplo. Desta beata é um dos exemplos maiores de todos, da Santa Eucaristia, o poder de tudo, da oração. O martírio não é nada em comparação com a Santa Missa. Pelo martírio, o homem se oferece a Deus a sua vida. Na Santa Missa, porém, Deus dá o seu corpo e o seu sangue em sacrifício para os homens. Se o homem reconhece devidamente este mistério, morreria de amor. Como a beata Imelda de Lambertini morreu de alegria por Jesus Cristo. Apenas isso. Aprendamos a dar valor na comunhão, nas adorações, na confissão, em todos os mistérios que a igreja nos permite vivenciar. Bom, se você ficou até aqui e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de mandar para um amigo, de compartilhar com os outros amigos, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também não esqueça de correr no Instagram Santidade Virtual para ver o sorteio que está acontecendo. Amo muito vocês, até amanhã com um vídeo novo super especial. 3, 2, 1, corta!